Olá, minha família de oração, salve e paz e que Deus abençoe. Aqui é Giovanni Medeiros e que bom que juntos vamos meditar a palavra de hoje. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, servo da prudência, a minha impetuosidade muitas vezes me faz tomar caminhos errados. A prudência deve ser a nossa companheira diária para não errarmos em nossas opções. Eu quero passar esse dia tendo como meta a prudência no agir e também no falar. Dirige, Senhor, todas as minhas ações, para que eu não cometa erros e não peque por agir impensadamente. Vinde, Espírito de prudência. Vinde, Espírito de prudência. A ciência dos santos é a prudência. A ciência dos santos é a prudência. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. A primeira leitura de hoje foi do livro dos Atos dos Apóstolos, sendo que os apóstolos eles estavam presos às ordens do sumo sacerdote, incitado pela aristocracia sacerdotal, onde se destacam os saduceus. Competia ao sinédrio julgá-los. O sumo sacerdote acusa os apóstolos de 2 crimes. O primeiro, desobediência às ordens que lhes foram dadas, uma vez que continuavam a ensinar em nome de Jesus, e também difamação, uma vez que acusavam os chefes do povo de serem os responsáveis pela morte de Jesus. Pedro responde com um breve discurso, reafirma o dever de obedecer antes a Deus que aos homens, porque só quem se submete a Deus recebe o Espírito Santo. Depois, ele centra-se no essencial do querigma cristão, a morte e a ressurreição de Jesus. E falo contrapondo o que fizeram os chefes dos judeus e também que fez Deus. Vós matastes Jesus, Deus ressuscitou Jesus. É um esquema habitual do livro dos Atos dos Apóstolos. Pela ressurreição, Deus constituiu esse homem príncipe e salvador. Jesus é príncipe, porque é o novo Moisés, que guia o povo para a libertação e pela salvação. Ele é salvador, porque pela sua morte ele nos alcançou arrependimento e a remissão dos nossos pecados. A defesa de Pedro é dos outros apóstolos termina apressando-se assim a eles como testemunhas oculares do evangelho que pregam. E o seu testemunho é garantido pelo Espírito Santo. Isso deixa enraivecidos os judeus que pensam matar os apóstolos, tal como tinham feito com Jesus. Já no evangelho de hoje de João, ocorre que na conclusão do capítulo 3 do seu evangelho, João recolhe sucessivas palavras de Jesus caras à comunidade joânica. O evangelista utiliza categorias espaciais como do alto, da terra, para nos apresentar Jesus como o único revelador do Pai e a importância para a vida do homem. A insistência em descobrir a origem e a natureza do revelador tem uma intenção existencial bem clara. Nenhuma palavra que proceda da terra, por autorizada que seja, pode comparar-se com palavras do revelador que vem lá do alto, que está acima de todos. Por isso, todo discípulo é chamado a verificar a sua relação com Jesus e o modo como escuta a sua palavra. Cristo vem de onde? Vem do alto, pertence ao mundo divino e é superior a qualquer homem. O homem, ainda que seja um grande profeta como João Batista, vem da terra e permanece um ser terreno e também limitado. É verdade que ainda alguns se recusam a crer, mas há um resto que vive de fé, que são nós, os crentes que manifestam que Deus é o verdadeiro, que Deus é o único.
A sua fé confirma que o agir de Cristo está em comunhão com o agir do Pai. E, finalmente, Cristo não é só revelador da palavra, mas Ele é a própria palavra, é Espírito, é vida, conforme em João capítulo 6, versículo 63. E não só aquele que tudo recebe do Pai, mas também aquele que transmite tudo quanto possui, especialmente o seu Espírito Santo. Meditação. O texto de hoje, que nós acabamos de escutar, revela-nos a plenitude de graça que nós recebemos do ressuscitado. Ele é para nós revelação do imenso amor com que Deus nos ama. Esse imenso amor, com todos os dons que compreende, ele é derramado em nós no batismo. A vida cristã consiste em viver cada vez em maior plenitude a riqueza que nós recebemos ao ser batizados. A graça santificante e justificante que nos torna capazes de crer em Deus, esperar nele e de o amar. Pelas virtudes teológicas, o poder de vivermos e agirmos sobre a moção do Espírito Santo e os seus dons. A capacidade de crescer no bem pelas virtudes morais. O nosso primeiro esforço há-se de tornar consciência de todos esses dons do amor de Deus e não tentar conquistá-los. São-nos oferecidos gratuitamente no batismo. A nossa vida há de ser permeada de gratidão para com Deus. Então, ele realmente ele é tão generoso para conosco. Ter a certeza desse amor é a virtude fundamental na vida cristã. Se na vida natural quase tudo se alcança a custo de esforço e lentamente, a vida da graça tudo nos é dado. Nós temos apenas que acolher e viver os dons que Deus nos deu gratuitamente. Ele sempre nos oferece. A primeira leitura de hoje fala-nos de um dom de que hoje se fala pouco e de que os cristãos nem sempre têm suficiência consciência. Eu estou falando sobre a remissão dos pecados. Mas quem tem o sentido de Deus, que adverte a importância decisiva de estar em comunhão com Ele, quem sente por experiência própria a tragédia de estar longe dEle, quem toma a sério que o definitivamente válido é a comunhão com Deus, sabe que a remissão dos pecados é algo decisivo na nossa vida. Todos somos pecadores, todos precisamos de perdão. Jesus reuniu-nos do pecado, isto é, restabeleceu a comunhão filial, amiga, pacificadora com Deus. Ele é o princípio de todos os bens messiânicos. Sem esse fundamento, nada se pode construir. Longe de Deus, sentimos-nos afastados da nossa origem e também do nosso fim. É por isso que São Pedro anuncia o Senhor ressuscitado como aquele que restabelece a amizade entre o angustiado coração humano e o ardente coração de Deus Pai. O grande obstáculo ao acolhimento do amor gratuito de Deus é o pecado. Pois esse pecado, ele nos leva para grandes males à sociedade e reconhece na recusa do amor de Cristo a causa mais profunda desta miséria humana. Afirmam realmente todo o nosso ser. Também nós temos que sempre ter um coração voltado a Jesus. Nós devemos estar comprometidos para reparar o pecado e a falta de amor que nós temos muitas vezes na igreja, no mundo. Isto é, o não acolhimento do amor de Deus e a falta de correspondência a esse amor, oferecendo-nos ao Pai em solidariedade com Cristo. Nós temos que ter uma vida santa, uma vida agradável, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Em sacrifício de suave odor. Repito, em sacrifício de suave odor. Efésios, capítulo 5, versículo 2. Oração. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos os teus dons. Obrigado pela remissão dos meus pecados. Facilmente eu esqueço que fui perdoado por ti, não só uma, mas muitas e muitas vezes.
facilmente eu acabo esquecendo a alegria que me traz o teu perdão, alegria que me traz sentir-me reconciliado contigo. Ensina-me a falar da salvação como perdão dos pecados e comunhão contigo. Que jamais, Senhor, eu esqueça o teu amor benevolente e também misericordioso, quando, a tremer por causa das minhas culpas, eu me apresento diante de ti. Mostra-me então o teu rosto benigno de Salvador e infunde em mim o teu Espírito para a remissão dos pecados. Unidos a ti, meu divino Salvador, eu quero ser arauto do teu amor diante de todos os meus irmãos e irmãs, para que também eles acolham o dom da remissão dos pecados que a todos oferecem. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Contemplação. Comentando hoje a palavra do Salvador, São Pedro diz-nos: sede submissos por amor de Deus a toda instituição humana, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como enviados por ele para punir os maus e para recompensar os bons. Porque tal é a vontade de Deus, que fazendo o bem fechais a boca dos insensatos e também dos ignorantes. Sois livres, mas como servos de Deus, e não para vos cobrirdes da liberdade como de um véu que favorece a licenciosidade. Honrai a todos, amai os vossos irmãos, temei a Deus, respeitem o rei. Servos, sede submissos aos vossos senhores com todo o temor, não somente aqueles que são bons e doces, mas ainda aqueles que são impertinentes. Porque é uma glória suportar mágoas e sofrer injustamente por motivos de consciência para com Deus. Que glória há de fato em suportar os castigos que mereceis pelas vossas faltas. Mas se tendes de sofrer quando fizestes o bem e suportastes com paciência, eis o que é grande diante de Deus. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. São Paulo também diz a Tito: adverti os irmãos para que sejam submissos aos príncipes e aos poderosos, que obedeçam a sua palavra, que estejam prontos para todas as boas obras. Mas, assim como devemos deverência e também submissão à autoridade legítima quando atua dentro dos limites das suas atribuições, do mesmo modo, devemos mostrarmos firmes na nossa resistência, quando ela se vira contra Deus e pisa aos pés os direitos da consciência. Aos seus juízes que lhes proibiam de falarem no futuro no nome de Jesus, Pedro e João responderam: pronunciai vós mesmos e dizei perante Deus, se é justo obedecer-vos antes que a Deus. Nós não podemos calar o que vimos, nós não podemos calar o que vimos e que nós escutamos. E chamados a juízo, uma segunda vez, dizem ainda: é a Deus que é preciso obedecer, antes que aos homens. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 5. São Paulo adverte-nos também para que conservemos a nossa dignidade de cidadãos e para fazermos respeitar os nossos direitos. Sou cidadão romano, diz, e apelo a César. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Hoje, irmão e irmã, em ação de graças, vamos repetir frequentemente e viver a palavra que está hoje lá em João, capítulo 3, versículo 36, que diz: quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Que o vento sopre suave sobre a vida de todos nós, trazendo cada dia o aroma da paz. Que o fogo aqueça os nossos corações, deixando-nos cheios de ternura.
Que a palavra que sair dos nossos lábios e as que visitarem os nossos ouvidos levem e tragam o som de uma bênção. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou até mesmo nubrados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa vida. E que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos por caminhos de retidão. Que nossos passos sejam de fé, que nossos gestos sejam de paz, que nossas relações sejam de solidariedade e nossas palavras sejam de amor. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. E meu amado e minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, 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 muitíssimo você.